E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, nessa semana nós tivemos os jogos de ida das semifinais da Champions League. E com as semifinais da Champions League acontecendo, isso significa que a temporada europeia está muito perto do seu fim. Não à toa, na maioria das ligas nacionais, estamos aí a 5, 4 jogos aí dos campeonatos se encerrarem. Em alguns, inclusive, a gente já sabe até o campeão, como por exemplo o Bayer Leverkusen campeão na Alemanha e a Inter de Milão campeão na Itália. E se a temporada europeia está muito perto do seu fim, isso significa que a gente está chegando também muito perto da época aí de premiações e que vão coroar os melhores jogadores do mundo. Eu estou falando das premiações da Bola de Ouro e do The Best. E com os campeonatos se encerrando aí, a Champions League chegando ao seu fim e as top 5 ligas europeias terminando, já dá para se ter uma baita noção de quem são os jogadores que devem concorrer ao prêmio de melhor jogador da temporada. Inclusive existem 3 jogadores que são muito favoritos pela galera para estar concorrendo aí a essa premiação, e eu vou falar deles aqui, e inclusive vou mencionar mais um que eu não vejo sendo tão falado como um jogador aí que vai concorrer ao prêmio de melhor do mundo, mas está fazendo uma temporada muito digna para também concorrer a essa premiação no final da temporada. Uma questão aqui é que a gente ainda tem os grandes jogos aí da temporada, tem os jogos de volta da semifinal da Champions League, além de ter a final, obviamente, da Champions League, e a gente tem aí no decorrer da temporada também, no meio do ano, uma Eurocopa que costuma ter um peso bem forte também na disputa de melhores jogadores do mundo. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, trazendo os grandes nomes, os grandes favoritos a serem melhores do mundo, analisando a temporada de cada um deles, passando pelos seus números aí, e também mostrando aqui o quanto o final dessa temporada ainda pode afetar na premiação. Então, se eles ganharem os títulos, o quanto isso pode aumentar a chance deles de ganhar o prêmio, e inclusive o quanto uma eliminação precoce na Eurocopa ou até mesmo cair nas semifinais da Champions League podem acabar com as chances ou diminuir as chances desses caras de serem os melhores jogadores do mundo no final da temporada. Então nesse vídeo eu vou analisar a temporada dos 4, como eu já mencionei, e só no final eu vou dar o meu veredito de quem eu acho que deve ser o melhor jogador do mundo no final da temporada, quem eu acho que vai conquistar esse prêmio. Mas eu já vou dar um pequeno spoiler aqui de que tem um cara que eu acho que merece mais que todo mundo, pelo menos até o momento ele vem apresentando uma temporada melhor do que todos, mas eu acho que vão roubar fortemente a premiação aí dele, assim como fizeram em alguns últimos anos aí. Que a premiação deveria claramente ser um jogador e acabou sendo para outro, e eu acho que isso vai acontecer de novo nessa temporada e eu vou explicar o porquê. Então, se possível, já deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente e se acomode aí na sua cadeira porque tá começando mais um Delador FC. Para começar aqui, eu já quero falar do principal candidato de muita gente que a galera coloca muito como favorito para ganhar o prêmio de melhor do mundo no final da temporada. Eu estou falando de Jude Bellingham, o jogador que chegou do Borussia ao Real Madrid nessa temporada e tem simplesmente 31 participações em gols em 37 jogos, sendo 21 gols e 10 assistências. Números inclusive muito altos, principalmente de gols para um meio-campista. E eu já vou começar tirando uma baita polêmica aqui, começando com ela, que é a galera que fala que ele começou a temporada jogando muito, jogando em alto nível e depois ele simplesmente decaiu de nível do meio da temporada pra frente. E sim, eu concordo que ele decaiu muito nos números de gols aí do meio da temporada pra frente, mas isso não significa que ele tenha decaído de nível e que ele tenha parado de jogar bem. Na verdade, o que acontece é que o Vini estava lesionado e depois ele voltou. Com a volta do Vini, o Bellingham acabou que se tornou um jogador mais de armação e de dar assistências, e não é aquele cara que se infiltra tanto na área, porque normalmente o cara mais ofensivo, o cara que vai infiltrar na área, vai ser o Vini, e nisso o Bellingham acabou melhorando seus números aí de assistências, melhorou a parte da criação de jogadas, mas acabou decaindo seus números de gols. Mas isso não significa que a temporada dele tenha caído bruscamente, que ele não mereça disputar o prêmio de melhor do mundo por isso. Ele vem jogando bem, principalmente na La Liga, e por conta disso, eu acho que ele é sim um forte candidato a ser o melhor do mundo. E eu concordo com a galera que acha que ele merece aí o top 5 no final da temporada. E para vocês terem uma noção de como a temporada dele é boa, ele é o segundo jogador que mais participou de gols aqui nessa atual edição da Champions League, tendo participado de 4 gols e 4 assistências no campeonato, que são 8 participações diretas em gols, além dele ser o vice-artilheiro lá na La Liga, tendo 17 gols no campeonato espanhol.
Porém, eu também vou deixar aqui uma observação e um pequeno spoiler aí do futuro do vídeo, que dos jogadores aqui dessa lista, ele é o jogador que tem menos participações em gols no mata-mata da Champions League. Ele deu uma assistência para o Vini Júnior lá nas oitavas de finais no jogo de volta, e o Vini acabou fazendo gol naquele jogo, e essa foi a assistência que ele deu no mata-mata, e a única participação dele até o momento. Ele passou em branco os 2 jogos contra o Manchester City, e contra o Bayern de Munique no jogo de ida ele não participou dos gols. Infelizmente não tem como eu saber o jogo de volta, porque eu estou gravando esse vídeo antes dos jogos de volta da Champions League. Aí depois disso, se ele quiser, ele pode participar de 10 gols e 10 assistências. Eu estou analisando apenas o que eu tenho em mãos no momento desse vídeo. Mas o jogador está bem vivo aí na Champions League, inclusive com muita chance de ser campeão. Afinal, o Real Madrid é o grande favorito, principalmente depois de ter eliminado o Manchester City. O Real Madrid se tornou o grande favorito a ser campeão da Champions League, e o Bellingham sendo campeão da Champions League já é um ponto a mais, na verdade 10 pontos a mais aí para ele poder disputar o prêmio de melhor do mundo. A galera sempre olha esses títulos. E além da Champions League, o Bellingham também vai ter a Eurocopa no meio do ano, que ele vai disputar com a Inglaterra, que tem uma baita geração e é uma das favoritas a ser campeã junto com a França. Então aí ele tem uma grande chance de terminar a temporada com a Champions League e a Eurocopa, o que vai pesar muito na decisão de melhor do mundo no final da temporada. Ou seja, Jude Bellingham, além de estar tendo excelentes números, principalmente para um meio-campista na temporada, ele ainda por cima tem chance aí de ganhar os 2 títulos mais sonhados e almejados da temporada, que é a Champions League e a Eurocopa. E com certeza ganhar esses 2 títulos daria um peso muito grande para ele. Além, é claro, dele já estar com a La Liga praticamente encaminhada aí para ser campeão, que também é um título que não pesa tanto quanto esses 2, mas para quem ganha uma Champions League ou uma Eurocopa e tem uma La Liga ali junto, aí dá um peso um pouco diferente. Mas eu já vou adiantando aqui que, na minha opinião, dessa lista aqui, Jude Bellingham é o menos favorito, na minha opinião, para mim, é o menos favorito a ser eleito melhor do mundo no final da temporada. Mas eu já aviso que um deles provavelmente vai ser muito ignorado no prêmio, e talvez o Bellingham fique um pouquinho melhor posicionado por conta disso. Mas além dele ainda tem 2 jogadores que estão vivaços aqui nessa edição de Champions League. Na verdade eles não estão tão vivos assim, mas vamos deixar passar. E que podem e também estarão em seleções favoritas para ganhar a Eurocopa. O primeiro deles, obviamente, é a nossa tartaruga ninja favorita do futebol, Kylian Mbappé. E ele é muito favorito para uma boa galera também, tanto pelos números incríveis que ele vem tendo na temporada de gols e assistências, tanto na poderosa Ligue 1 quanto também na Champions League. Mas tem um fator aqui que eu acho que o Mbappé tem a mais do que os outros, que não é um fator que deveria contar para o prêmio, mas a gente precisa falar aqui, que é o fato da France Football e a FIFA, que normalmente são quem dão as premiações da Bola de Ouro e do TBESH, por algum motivo pagarem uma sardinha enorme para ele e sempre tentarem colocar ele ali nas premiações, sempre fazerem o possível para ele estar brigando entre os 3 primeiros. E inclusive eu acho que se eles tiverem a chance de, por algum título que ele ganhar na temporada, colocar ele mais favorito para que fazer a galera ali meio que querer colocar ele como grande campeão, eu tenho certeza que a maioria dos jogadores e técnicos europeus vão fazer o possível para votar nele e tentar eleger ele o melhor jogador da temporada, mesmo se ele nem merecer tanto assim. Mas dessa vez ele terá muitos argumentos positivos dentro de campo para ajudar ele nessa disputa de melhor jogador do mundo. E um deles, inclusive, é que nessa temporada aqui ele é o grande protagonista do PSG e não tem mais ninguém para dividir os holofotes. Então tudo que o PSG ganhar, conquistar e tudo mais são méritos dele. Se o PSG chegar na semifinal, a galera vai falar que o PSG de Mbappé chegou na semifinal e isso vai pesar como se ele fosse o grande destaque, diferente se tivesse Messi e Neymar, que aí o holofote fica meio que pros 3, tá ligado? Mas os números dele na temporada são simplesmente magníficos, são incríveis. Se liga nesses números de Mbappé nessa temporada. Ele tem 47 jogos nessa temporada com 43 gols e 10 assistências. Literalmente 53 participações em gols na temporada. Ah, mas no campeonato francês é muito fácil. Eu concordo com você, o campeonato francês é um pouquinho mais fraco, mas dá uma olhada nos números dele também na Champions League. São simplesmente 11 jogos disputados e 8 gols marcados. E nenhuma assistência, é o que eu confesso que me surpreendeu quando eu fui olhar os números dele na Champions League. E inclusive o fato do time com Neymar e Messi ter caído nas oitavas nos últimos 2 anos, mas dessa vez ele sozinho conseguiu levar o PSG para uma semifinal, isso sem contar as chances que o PSG tem de reverter o placar contra o Borussia.
Cara, isso provavelmente vai dar um baita peso aí na temporada para ele ser o melhor do mundo, porque a galera vai olhar e falar, nossa, olha como ele sozinho conseguiu levar o PSG muito longe nessa Champions League. Mas comparado aos outros, Mbappé tem uma pequena desvantagem que pode se tornar uma grande vantagem na disputa de bola de ouro, que é o fato de, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ser o único aqui desses jogadores que está mais perto da eliminação do que da classificação na Champions League. Afinal, o PSG foi o único time que perdeu e está atrás do placar para os jogos de volta da Champions League. E, obviamente, ser eliminado da Champions League já na semifinal, com jogadores aí que vão disputar com ele, que vão chegar na final, isso com certeza vai desbalancear um pouco a disputa, vai pesar a favor dos outros jogadores. Inclusive, ele foi muito mal no jogo de ida contra o Borussia, na minha opinião, e ao meu ver, ele não foi bem em nenhum dos dois jogos contra o Barcelona. Inclusive, a gente já falou disso aqui no canal. Ele jogou meio mal ali contra o Barcelona, mas ele fez os gols e ele foi o protagonista, e é isso que se espera de uma grande estrela. É um cara que às vezes ele não tá no seu melhor dia, mas acaba tirando um golzinho mesmo assim, que vai ajudar bastante o time, e é o que aconteceu contra o Barça. Os dois gols dele ajudaram muito o PSG a se classificar. Mas se ele conseguir classificar o PSG contra o Borussia, conseguir aí uma remontada, inclusive fazendo gols aí no jogo, sendo os gols decisivos, isso com certeza vai contar muitos pontos para ele aí na disputa de melhor do mundo. Afinal, decidir jogos grandes é, ou pelo menos deveria ser, um dos critérios para você ser eleito o melhor jogador do mundo. Inclusive, o Mbappé tem 5 participações em gols só na fase de mata-mata da Champions League, o que são números muito bons e mostram o quanto ele vem tendo um faro de gol aqui nessa temporada. E, inclusive, na minha opinião, ele cresceu mais no mata-mata da Champions do que estava aparecendo na fase de grupos, o que, na minha opinião, deveria ser um baita ponto positivo aí para a disputa de melhor do mundo. Afinal, o mata-mata é a parte mais importante do campeonato, então jogar bem e se destacar no mata-mata, ao meu ver, vale muito mais do que se destacar na fase de grupos. Ou será que não? E se o título da Champions parece mais distante para o Mbappé do que para os outros jogadores dessa lista, ele tem uma baita vantagem na Eurocopa, com uma baita chance de ser campeão com a seleção da França, inclusive com muita chance de terminar no campeonato sendo artilheiro também. Afinal, a França tem um dos, se não o melhor elenco da Europa, tem excelentes jogadores, tem jogadores inclusive para montar 4 times, se você for parar para ver, e inclusive foi o atual vice-campeão da Copa do Mundo, quase foi campeão, o jogo foi decidido nos pênaltis, nos detalhes, e o Mbappé é o grande craque dessa seleção da França, o que significa que o time inclusive vai buscar ele e vai entregar mais assistências para que ele possa fazer os seus gols, o que vai cooperar muito para que ele possa ser o grande destaque, inclusive o grande artilheiro da Eurocopa. Inclusive, de todos os jogadores dessa lista, o Mbappé, ao meu ver, é o que menos depende de ganhar da Champions League para continuar vivo na disputa pela bola de ouro. Se ele cair na semi da Champions, mas ganhar uma Eurocopa sendo artilheiro, ele ainda vai ter muita chance de ser campeão do prêmio de melhor jogador do mundo. Mas tem outro cara aqui que também tem números absurdos de gols e assistências nessa temporada e também tem muita chance de ganhar uma Eurocopa sendo artilheiro e protagonista da competição. E eu estou falando, obviamente, de Harry Kane. Kane, que começou a temporada com apenas um sonho, que era de conquistar um título. Não à toa ele foi pro Bayern de Munique, que ganhava pelo menos um título na temporada, e agora o clube simplesmente perdeu a Bundesliga, que eles estavam ganhando há 11 anos seguidos. E se o Harry Kane quiser aí ser eleito o melhor jogador do mundo no final da temporada, ele vai precisar muito, mas muito, conquistar o seu primeiro título na carreira. Afinal, ele só tem 2 títulos aí que ele ainda tem chance de ganhar essa temporada. Mas são os grandes títulos da temporada, são a Champions League e a Eurocopa. Eu particularmente acho que a Eurocopa é mais fácil do que a Champions League para o Harry Kane conquistar na temporada. Mas antes de falar sobre isso, vamos aos grandes números dele nessa temporada, que vem sendo o grande goleador aqui nessa temporada. E Harry Kane tem simplesmente 43 jogos, sendo 43 gols marcados e 11 assistências. E, meus amigos, eu vejo muita pouca gente falando sobre o Harry Kane poder ser eleito o melhor do mundo no final da temporada, mas na minha opinião ele tem sim boas chances. Afinal, apesar de tudo, ele ainda está vivo nas 2 maiores competições, mas principalmente por esses números incríveis que ele tem na temporada. Além dele ser o maior artilheiro aí da temporada, ele ainda tem excelentes números de assistências, ele dá muitos passes para os seus companheiros, ele tem números incríveis nessa temporada e sempre teve em todas as temporadas. Pensar que ele pode terminar essa temporada com excelentes números e sem títulos é muito triste. E pensar, inclusive, que ele não tem títulos na sua carreira é muito triste, porque, na minha opinião, o Harry Kane é um dos melhores centroavantes aí dessa geração. Essa aspa é muito forte. E na Bundesliga, em 31 jogos, ele já tem 35 gols marcados
inclusive muito perto de bater o recorde aí de mais gols em uma edição de Bundesliga, isso na sua primeira temporada no campeonato alemão. E na Champions League ele é o grande artilheiro junto com o Mbappé com 8 gols cada um, mas Harry Kane é o jogador com mais participações em gols num total na Champions League, afinal ele tem 11 participações em gols, sendo 8 gols e 3 assistências. São números incríveis que ele tem nessa temporada, mas que infelizmente não vão valer de nada se ele não conquistar nenhum título. Inclusive, se ele perde a final da Champions League e a final da Eurocopa, sendo o artilheiro, o jogador com mais participações em gols nos dois campeonatos, ainda assim eu acho que a galera não iria votar nele para ser eleito o melhor do mundo no final da temporada. Afinal, isso aqui é tudo dado por votações e a galera analisa muito, mas muitos títulos que os caras ganharam na temporada. Então, se ele fizer o dobro de gols do que qualquer outro jogador, se ele participar do dobro de assistências do que qualquer outro jogador, se ele não ganhar títulos, dificilmente a galera vai colocar ele como favorito a ser melhor do mundo. Mas ainda assim, pelo menos um top 3 ali, eu acho que o Harry Kane deve estar. Eu acho que seria uma obrigação, pela temporada que ele vem fazendo, ele tá entre os 3 melhores do mundo. O Kane, inclusive, que tem 4 participações de gol só na fase de mata-mata da Champions League e infelizmente vai ter uma missão muito difícil, principalmente na Champions League. Afinal, o Bayern empatou lá na Alemanha contra o Real Madrid e se quiser passar para a final, nem é ser campeão, é passar para a final, tem que ganhar simplesmente do Real Madrid lá no Bernabéu, o que, cara, é muito difícil de acontecer, principalmente porque o Bayern vem aí de um dos seus piores Bayerns dos últimos anos, se você for parar para ver, não vem jogando essa bola toda, mas se tratando de Bayern em Champions League, não dá para subestimar também. Óbvio que não dá para subestimar o Real Madrid em Champions League, principalmente no Bernabéu, mas eu também não vou botar o Bayern para bosta e falar que vai ser eliminado, mas na minha humilde opinião, a chance do Bayern passar para a final é muito baixa. Se acontecer, aí, cara, tem que se colocar muito o Harry Kane aí como um dos favoritos, porque conseguir eliminar o Real Madrid no Bernabéu, na Champions League, cara, é muito, mas muito difícil. E o Kane tem a chance aí de ganhar também a Eurocopa, mesmo que ele caia na semifinal da Champions League, ele pode ganhar a Eurocopa depois, o que vai ser um peso a mais. Mas para ele ser melhor do mundo, somente se o Borussia for campeão da Champions League. Porque se o PSG ganhar a Champions e ele ganhar a Eurocopa, o Mbappé vai ter essa força aí da Champions League a seu favor, e ele obviamente vai chegar bem longe na Eurocopa. Enquanto se o Real Madrid for campeão e a Eurocopa for da Inglaterra, o Bellingham com certeza vai ganhar o título, afinal ele vai ter ganhado os 2 grandes títulos da temporada. Agora, o Borussia não tem nenhum jogador que tá no páreo para disputar a melhor do mundo, então se o Borussia, por um milagre, for campeão da Champions League e o Harry Kane conseguir ganhar a Eurocopa, sendo um grande destaque, sendo o melhor jogador da competição, o grande artilheiro, aí talvez a conversa mude, ele tem um pequeno momento, uma pequena chance de ser eleito o melhor do mundo. O que eu acho bem difícil, porque se o Real Madrid chega na final e perde, sei lá, pro Borussia, mas ele ganha a Eurocopa, eu acho que aí vai pesar mais pro Bellingham também. Na minha humilde opinião, não acho que é assim que deveria ser analisados os melhores do mundo, pelos títulos que ele conquista. Eu sei que os títulos são importantes, afinal, como que você foi o melhor jogador do mundo se você não ganhou nada de expressão? Você não decidiu jogos grandes quando se precisava? Mas eu acho que assim, dar um prêmio só porque o cara conquistou títulos melhores, enquanto o outro foi o grande protagonista do seu time, levou seu time para uma semi de Champions, levou seu time longe para a Eurocopa, eu acho que deveria aí ter um peso diferente, mas se por um acaso o Harry Kane for artilheiro da Eurocopa e ganhar, e o Bellingham ganhar a Eurocopa e Champions, o prêmio vai ser pro Bellingham, e sempre foi assim, e provavelmente será aqui de novo, se por um acaso for esse o futuro que nos espera. Mas apesar dos números incríveis que ele tem na temporada, eu entendo a galera não colocar ele como um grande favorito, como coloca os outros, pelo simples fato de que ele parece ser o mais distante de ganhar os grandes títulos aqui na temporada, porque o Real Madrid é o grande favorito na Champions League e aparentemente a França é um pouco mais favorito que a Inglaterra. Então as pessoas acabam achando que ele vai terminar a temporada sem títulos e realmente terminar a temporada sem títulos, principalmente a Bundesliga, que era a carta carimbada do Bayern na temporada e mesmo assim não vão conseguir. Isso claramente tem um peso negativo na hora de se escolher o melhor jogador do mundo. Ele foi para um time que ganhava 11 títulos seguidos e agora não ganhou nada, então vai ter esse peso negativo sim. Mas também, se ele ganhar a Eurocopa e a Champions League, é papo de melhor do mundo fácil. Não existe outro que merecia ganhar mais o prêmio do que o cara que ganhou os 2 grandes títulos na temporada. E inclusive é para se encerrar de vez aí as comparações entre ele e outros jogadores aí do passado, ou até centroavantes da atualidade, que a galera acaba colocando como melhor que ele, sempre usando o argumento de que ele não tem títulos. E alguns desses, inclusive na minha opinião,
não foram melhores do que Harry Kane, mas acabaram ganhando mais títulos, o que acaba fazendo eles parecerem melhores. Mas ganhar títulos nem sempre significa ser melhor. Se fosse assim, Douglas seria um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas aqui vamos ao último nome, o que tem mais desvantagem, porque ele não vai jogar a Eurocopa. Eu estou falando de Erling Haaland. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Brincadeira, eu vou falar do Vini Júnior aqui. E sim, eu vou descartar o Haaland aqui nessa disputa de melhor do mundo para colocar o Vini Júnior, porque eu acho que o Vini Júnior tá muito mais à frente do Haaland aqui nessa disputa para ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas eu acho que o Vini tem uma grande desvantagem contra os seus rivais aqui nessa disputa. E eu não tô nem falando de números aí de gols e assistências ou até mesmo dos títulos que ele pode ganhar. Eu tô simplesmente falando do preconceito que os caras têm dele lá na FIFA, lá na France Football, porque praticamente toda a cerimônia ele merecia estar pelo menos no top 5 e os caras simplesmente não colocam ele nem no top 10, os caras não votam nele por simplesmente birra. Então eu acho que o Vini tem essa desvantagem comparado com os outros. E diferente dos outros jogadores aqui, o Vini não vai ter uma Eurocopa para disputar, afinal ele é brasileiro, ele vai disputar a Copa América que, vamos ser sinceros aqui, só vai ter peso na decisão de melhor do mundo se a Argentina for campeã, porque se é um Brasil ou Uruguai que ganha a competição, eles simplesmente cagam para isso. E cara, é uma pena que a galera subestime tanto o Vini Júnior nessas premiações para babar ovo dos outros jogadores europeus, até porque ele vem fazendo uma temporada que, na minha opinião, é o que mais mereceria aí tá ganhando esse prêmio. E assim, eu sei que tem um peso negativo aí, que é o fato dele ter perdido uma parte da temporada por lesões, mas se liga só nesses números do Vini Júnior pelo Real Madrid nessa temporada. Ele tem simplesmente 34 jogos, 21 gols e 11 assistências. E olha que, como eu já disse, ele perdeu boa parte da temporada por lesões. E na Champions, então, os números ficam mais absurdos ainda. O Vini Júnior é o segundo jogador com mais participações em gols na Champions League, tendo simplesmente 9 participações em gols em 8 jogos disputados. São 5 gols e 4 assistências. E o Vini, inclusive, tem 5 participações em gols só na fase de mata-mata da Champions League. Ele participou de mais gols no mata-mata do que na fase de grupos. Que, ao meu ver, por exemplo, deixa o Vini mais à frente do Bellingham na disputa e nessa corrida para melhor do mundo. Afinal, ele tem mais participações de gols na Champions League, além de estar sendo muito mais importante e decisivo na fase de mata-mata, o que, na minha opinião, tem que pesar muito mais. Se o cara fizer 10 gols na fase de grupos e não fizer nenhum no mata-mata, o cara que fez 5 gols nos jogos de semifinal e decidiu o jogo na final não merece o prêmio de melhor do mundo? Esses números, ao meu ver, deixam o Vini na frente do Bellingham nessa corrida para melhor do mundo, porque, cara, o Vini vem tendo mais participações em gols na Champions League do que o Bellingham, que jogou mais jogos, e inclusive vem crescendo e participando mais de gols na fase de mata-mata, o que assim pode mudar. O Bellingham pode simplesmente fazer excelente partida de volta e uma excelente final aí na Champions League, mas até o momento, os números que estamos analisando aqui, o Vini cresceu e foi muito mais participativo no mata-mata para o Real Madrid do que o Jude Bellingham. E na minha opinião, isso tem que pesar muito. O cara está sendo decisivo nos jogos mais importantes da temporada. Mas, infelizmente, se o Real Madrid ganha a Champions League e o Vini Júnior ganha a Copa América, se o Bellingham chegar só na final da Eurocopa, eu acho que eles vão cagar para a Copa América do Vini e ainda assim vão entregar o prêmio para o Bellingham. Mas aqui nesse canal ele não será ignorado. Nós vamos falar da excelente temporada de Vini Júnior, dos seus gols aí que ele tá fazendo que são muito importantes, do quanto ele tá sendo participativo, do quanto ele tá sendo decisivo em jogos grandes e o quanto ele não sentiu o peso da camisa 7 do Real Madrid, que é pesada pra caramba. Inclusive tá fazendo baita campanha de mata-mata na Champions League. Ele, inclusive, foi o melhor jogador contra o Bayern de Munique nos jogos de ida aí das semifinais da Champions League. E, inclusive, apesar dele não ter ido tão bem assim nos jogos de volta da quarta de final, ele deu 2 assistências no jogo de ida contra o Manchester City, o que foi muito importante, além de ter feito um gol no jogo de volta das oitavas de finais. Então, assim, é um cara que vem sendo muito participativo, cresceu muito na temporada e tem números excelentes para quem, inclusive, parou parte da temporada por lesão. Ele ainda assim consegue se destacar e, na minha opinião, tá na corrida para melhor do mundo, com muita chance de ser melhor do mundo, se por um acaso os caras não meterem o louco e votarem outros simplesmente por birra, como o Vini Júnior. É um jogador que já faz 3 anos que merece no mínimo top 5. 2022 ele era top 5, ano passado era para ele ser top 5 e nessa aqui é para ele ser no mínimo top 3, mas infelizmente ele vem sendo muito esnobado aí nessas premiações, simplesmente por birra da galera, porque isso aí é tudo votação, são jogadores,
e tudo mais que votam e eles têm birra com o Vini Júnior e simplesmente não votam nele. Mas se fosse por méritos, por verdadeiro reconhecimento, era para ele ter pegado o top 5 nas 2 últimas temporadas e nessa aqui, no mínimo top 3 e brigando para ser melhor do mundo, se é que ele não vai ser. Para mim, se ele ganha a Champions League e uma Copa América, cara, ele tem que ser o melhor do mundo. Não existe um cara ser tão protagonista assim. No Real Madrid, na seleção brasileira, ganhando os 2 títulos mais importantes para ele na temporada e não ser eleito o melhor do mundo. E assim eu falar quem eu acho que vai e deve ser o grande jogador a ser eleito o melhor jogador do mundo nessa temporada, eu quero fazer aqui algumas menções especiais a alguns jogadores que não devem estar na corrida e ser melhor do mundo, mas estão fazendo excelentes temporadas e merecem muito o top 10, e por isso eu quero dar um pequeno minuto de reconhecimento aqui para eles nesse vídeo. Primeiro, obviamente, eu vou falar de 2 jogadores já do Manchester City, que um é o Bernardo Silva, que apesar do pênalti bizarro contra o Real Madrid, vem fazendo uma incrível temporada, vem sendo decisivo em jogos importantes, vem crescendo muito aí na temporada, fazendo gols, dando assistências e sendo muito importante para o Manchester City. E eu acho que ele merece esse reconhecimento. E o outro jogador do Manchester City que vem tendo números incríveis essa temporada é o Phil Foden, que tá jogando muito, tá jogando um absurdo. Um dos melhores jogadores do Manchester City nessa temporada e provavelmente a melhor temporada dele aí na sua carreira. Mas infelizmente nenhum dos dois está tendo uma temporada para ser melhor do mundo. Principalmente porque eles já não têm chance aí de ganhar na Champions League. Caíram nas quartas de finais, então tem esse peso de nem sequer ter chegado na semi. Mas ambos têm aí a Eurocopa, principalmente o Phil Foden, que também joga na Inglaterra, que pode dar um peso, mas eu acho que dificilmente vai dar um peso. Então, assim, boa temporada, merecem top 10, mas não acho que vão brigar para melhor do mundo. Mas vale aqui a menção honrosa para esses 2 jogadores do Manchester City. E para se manter aqui na Inglaterra, vamos falar do Cole Palmer, que está jogando no Chelsea, que dificilmente vai brigar para melhor do mundo, até porque o Chelsea nem sequer brigou por Champions League ou nem sequer uma Conference League na temporada. Na Premier League tá mal das pernas, talvez nem consiga a vaga em Campeonato Europeu na próxima temporada, mas isso não é culpa do Cole Palmer, que tá fazendo uma temporada incrível. Os números dele são absurdos, são melhores do que de muitos jogadores por aí, que a galera paga pau. São números espetaculares, inclusive a primeira temporada dele no Chelsea, ele tá carregando o Chelsea. O Chelsea não tá mais pior colocado no campeonato porque o Cole Palmer tá ali, tá salvando muito ele, está fazendo gols em jogos importantes, inclusive em muitos jogos grandes ele tá marcando, tá sendo o grande jogador do Chelsea na temporada. E eu acho que ele merece um reconhecimento por essa temporada dele. Como ele não tá disputando os grandes campeonatos aí por clubes nessa temporada, ele não tem chance de ganhar a Champions League, ele tem chance ainda de ganhar a Eurocopa, mas como a Eurocopa vai ter aí outros jogadores que vai ter um peso maior para melhor do mundo, dificilmente ele vai disputar aí melhor do mundo. Mas eu acho que pela baita temporada que ele tá fazendo e pelo tanto que ele tá carregando o Chelsea, ele merece aí também estar no top 10 aí nessa temporada e merece essa observação especial, porque a temporada dele é digna de um jogador que mereceria ali estar num top 5 na temporada, mas não disputar os grandes títulos acaba sendo um ponto negativo, que vai fazer ele ficar um pouco mais para baixo aí na premiação. E outro cara que tá jogando muito, o que mais mereça aí pelo menos um top 5 melhores do mundo aí nessa temporada, é o Florian Wirtz, o jogador que tá lá na Alemanha, jogando muito pelo Leverkusen, sendo o grande protagonista do clube aí na temporada dentro de campo, porque o grande protagonista é o técnico Xabi Alonso, e tá fazendo uma temporada incrível. E dessas menções especiais que eu tô fazendo, talvez, apesar de ser muito difícil, ele é o que tem mais chance de acabar aí pelo final da temporada conseguindo cavar uma vaguinha nessa disputa. Afinal, ele já ganhou a Bundesliga, campeonato inédito. Ele tem a chance de ganhar uma tríplice coroa pelo Leverkusen, o que seria um feito incrível. Inclusive ganhar uma Europa League, que é um título de expressão. E apesar de eu achar bem difícil, a Alemanha vai disputar a Eurocopa. E se ele ganha uma tríplice coroa pelo Leverkusen e ganha uma Eurocopa, sendo o grande protagonista aí, tanto da seleção quanto do Leverkusen, eu não descarto a ideia dele ser aí um dos jogadores que vai disputar para o melhor do mundo e não descartaria a ideia dele ser melhor do mundo. Mas, infelizmente, a chance da Alemanha ganhar a Eurocopa, ou felizmente, porque eu tô cagando para a Alemanha, é muito baixa e por conta disso o Wirtz vai acabar ficando um pouco de fora. Mas ele merece muito o top 5, até porque se a Eurocopa tá difícil, a tríplice coroa do Leverkusen é a coisa mais provável aqui nessa temporada. Bom, mas o meu veredito final é que quem deve ser o melhor jogador do mundo essa temporada é o Vini Júnior. Na minha opinião, ele merece tanto pelos números que ele tá tendo, tanto que ele tá jogando, sendo o grande protagonista do Real Madrid, que na minha opinião vai ser campeão da Champions League. Eu acho que é o time com mais chance disso. E eu acho que só isso, ser o protagonista do time campeão da Champions League, já tem que ter um peso muito grande, né?
disputa aí para ser melhor do mundo. E inclusive ele vai ter a Copa América, que apesar de parecer difícil por ser um começo de ciclo na seleção, pode acabar acontecendo, e se ele ganhar a Champions League e a Copa América, ele merece ser coroado o melhor do mundo, o que infelizmente eu acho difícil acontecer. Não ele ganhar os 2 títulos, mas entregarem o prêmio de melhor do mundo para ele. Mas infelizmente eu acho que esse prêmio vai acabar sendo aí para esses caras que votam, sendo pro Bellingham ou pro Mbappé. Eu acho que eles vão acabar votando nesses caras. Se o Bellingham ganhar a Champions, eu acho que a galera já vai puxar uma sardinha absurda para ele na hora de votar, mesmo se o Vini for o grande protagonista do Real Madrid. E se ele não ganha a Eurocopa e ganha a Champions, eu já acho que vão votar ele. Mas se ele ganha os dois, aí é óbvio, também não tem nem discussão. Se o cara ganha a Champions League e a Eurocopa, eu não sei se tem como debater o fato dele não ser o melhor do mundo. Aí eu acho que ele ganharia merecidamente o prêmio. Mas se o Real ganha a Champions League e a França ganha a Eurocopa, com o Mbappé sendo artilheiro, o grande protagonista, eu não duvidaria nada os caras puxarem uma baita sardinha pro Mbappé e acabar entregando o título para ele. Se por um acaso a final da Champions for Real Madrid e Dortmund, mas a final da Eurocopa for França e Inglaterra, com o Mbappé ganhando ali, talvez eles falem, pô, o Bellingham chegou na final da Euro, ganhou a Champions e dê esse peso para ele. Mas se por um acaso o Mbappé ganhar ali a final e a Inglaterra nem sequer chegar na final, mesmo que o Bellingham ganhe a Champions, eu acho que eles vão acabar puxando um pouco de sardinha pro Mbappé e entregando o título para ele. Até porque os europeus acabam valorizando muito a Eurocopa e até dando menos foco para a Champions League aí nas temporadas em que tem Eurocopa. Pelo menos nos últimos anos eles aparentaram ser um pouco assim. Enquanto o Kane tem a missão mais difícil, porque para ser melhor do mundo ele precisa ou ganhar a Champions League e ser o grande artilheiro da temporada, essa parte ele tá mais perto, ou ganhar a Eurocopa sendo o grande protagonista e ainda torcer pro Borussia ser campeão da Champions, porque como eu já disse, se o PSG ou se o Real Madrid ganhar, a galera vai puxar a sardinha pro Bellingham ou pro Mbappé. Então o Harry Kane precisaria aí no mínimo ganhar a Champions League e ter uma excelente Eurocopa, ou ganhar a Eurocopa e ainda torcer pro Dortmund, rival do time dele, ganhar a Champions League. Então assim, pro Harry Kane eu acho que a missão tá mais complicada aqui pros outros 4, mas eu não descartaria aí ele acabar ganhando os 2 títulos. É só torcer para ele não ser tão zicato quanto a gente imagina. Inclusive, óbvio que eu tô torcendo pro Vini Júnior ser eleito melhor do mundo, afinal eu sou brasileiro. Mas se o Harry Kane for eleito melhor do mundo, principalmente porque isso significa que ele vai ganhar um grande título na temporada, eu ficaria muito feliz. É um jogador que eu gosto e eu torço muito para que ele possa quebrar essa zica de não ganhar títulos no futebol, porque gols e assistências, para isso ele tá fazendo. Falta só os times dele cooperarem e ganharem pelo menos um títulozinho na temporada. Mas e você, quem você acha que deve ser o melhor jogador do mundo aí no final da temporada? Quem você acha que vai ser o grande melhor do mundo? Comenta aí porque eu quero saber a sua opinião. E também comenta se eu esqueci de mencionar alguém, tanto para a disputa de melhor do mundo, alguém que você acha que vale a pena aí uma menção especial. Só não vale falar o Yuri Alberto. É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. Mas então é isso, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Se possível, deixe o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, porque eu vou ficando por aqui. Até meu próximo vídeo, tamo junto!